Vamos começar então fazendo aquele bate-papo aí. Eu quero, não é aula, isso aqui não é aula. A gente vai falar nessa nova série, né, que nós vamos aí conversar sobre neurociência, que é isso aqui, basicamente, que é esse autor aqui, que eu volto a falar, foi ele que provou que Freud tinha razão em 1930, 1940. Freud foi o primeiro a sugerir redes neurais, e quando Freud falou isso, ele foi tido como charlatão, porque não tinha como medir isso. E o Freud viu que as nossas memórias, de tudo a nossa vida, fica guardado numa área cerebral que a gente não tem acesso de uma maneira constante. E isso aí foi dado o nome de subconsciente ou inconsciente, né? E o nome médico é memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo são redes neurais. O que é uma rede neural? O neurônio, em algumas áreas cerebrais, não são todas, tem a capacidade de crescer. Então, ele cresce não em número, ou em números, né? Ele cresce, desse aqui ele vem para cá, desse aqui ele vem para cá, desse ele forma conexão, e ele vai formando uma rede. E essa rede promove essa memória de longo prazo, criando essas conexões e geralmente agregado a emoções. Então eu preciso de ter uma cena qualquer, alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu agrego essa emoção naquele ato, naquele fato ali, e eu faço a repetição desse fato. Então a rede neural, ela é formada por repetição. Quando a gente fala em repetição, nós estamos falando em aprendizagem. O aprendizado é desse jeito. É uma rede neural que nós vamos estimulando dia após dia. Por isso que para se vencer a fibromialgia, a gente tem que aprender. Tem que aprender várias coisas da fibromialgia. Todo dia você batalhar, você conversar com o seu subconsciente para que você crie essas redes neurais. Tanto criar redes neurais quanto desfazer essas redes neurais, que a princípio é assim, bem um pouquinho mais complexo, né? Como é que eu vou desfazer uma coisa que já está pronta? Mas a gente vai comentar isso mais na frente agora. Então essa série, esse bate-papo dessa série de neurociência, que às vezes o nome é um pouquinho assim, meio complexo, né? Porque é uma coisa que a gente não estuda muito, né? Neurociência, o que é isso? Neurociência, na verdade, se refere a todo comportamento nosso. Na verdade, a neurociência estuda afeto, comportamento e cognição. São coisas diferentes que estão interligadas. Então, para que eu entenda como mudar uma rede neural, eu tenho que entender como que é feita essa rede neural, como que eu interpreto o fato e como que eu vou desfazer essa rede neural. Essa é a grande complexidade da fibromialgia. Na fibro ocorre uma alteração genética, e a gente já cansou de falar isso aqui. O nome disso é polimorfismo de nucleotídeo único. Não precisa saber disso, mas precisa saber que é um defeito genético e interfere num dos principais hormônios cerebrais, que é o hormônio do medo. Esse hormônio do medo, que para nós, da área médica, chamamos de dopamina, só que o hormônio do medo, ele, uma vez com hiperexcitabilidade, né, vamos falar assim, um aumento da produção desse hormônio, se eu tiver nessa fibromialgia com esse hormônio alterado, eu passo a interpretar o fato
Qualquer fato. Qualquer. E isso, essa interpretação do fato, o nome que a gente dá a isso é cognição. Então, a cognição, eu uso todos os meus sentidos para eu interpretar um fato, para saber se aquele fato é ameaçador à minha vida ou não. Só que mudou, né? Vamos colocar, nós fomos adaptados aqui na Terra 5 mil, 10 mil anos, não se sabe direito aí que quantos anos, né, nós estamos aqui, calcula-se em torno de 30 mil, 20 mil, por aí. Mas, naquela época, isso lá para trás, esse medo era de um medo real, de um medo de um animal, de alguém, de alguma cobra que vier atacar a gente, de alguma coisa física alterando o nosso corpo fisicamente. Por isso que nós herdamos o medo do escuro. O escuro é uma coisa totalmente incerta. Você entra num quarto escuro, não vou dizer quarto, porque você está na casa, mas se você entra numa caverna escura, você tem automaticamente medo, porque você não sabe o que tem lá dentro. Você pode ter uma cobra, você pode ter um leão e tal. Pá. Então, esse medo do escuro, a gente herdou isso aí dos nossos antepassados, porque isso leva à incerteza. E o cérebro trabalha para resolver incertezas. Então, isso, para nós hoje, esse medo físico, ele mudou de nome. Ele passou a se chamar incerteza. Então, o cérebro, quanto mais eu tenho incertezas na minha vida, ou seja, se eu vou ter um emprego, se eu vou continuar com a minha renda, se eu vou continuar mantendo a minha família, tudo vai. Todos os graus de incertezas estimulam o meu cérebro para que ele fique com hiperexcitabilidade. E o meu hormônio do medo, ele vai aumentando. E se eu passo a ter repetição desse fato ou desses fatos, eu vou criando redes neurais naquele núcleo que a gente já comentou. Lembra que nós, assim, de uma maneira muito sucinta, a nossa vida é coordenada por 4 núcleos. Um, que seria o núcleo da defesa, né, que é o que estimula o hormônio do medo, que a gente dá o nome de pitbull, que é aquele cachorro bravo, tal, que protege a casa. O nome médico disso é amígdala cerebral. Nós temos o núcleo do relaxamento, do prazer, da alegria, da satisfação. Esse núcleo é o locus coeruleus, que chama, né, nome médico aí, que é o principal núcleo que estimula a produção de GABA. GABA é o hormônio cerebral que contrapõe o efeito excitatório dos outros hormônios e eu preciso de hormônios inibitórios. E esse hormônio inibitório que está afetado na fibromialgia. Talvez um dos principais, são chamados gargalos metabólicos, é esse GABA. E para eu formar esse GABA, eu preciso de ter um intestino funcionante. Porque o GABA, que chama ácido gama-amino butírico, esse butírico vem em grande parte do intestino. Mas é só bioquímica para a gente entender um pouquinho. Então, nessa série da neurociência, nós vamos falar sobre isso, falar sobre os fatores agora, né? A gente vai entrar nesse tema da autossabotagem. Ou seja, o que eu faço que interfere no meu organismo para piorar a minha doença. Então nós vamos falar muito sobre... então essa primeira bate-papo aqui é saber quem é você. Né? Essa é a grande pergunta. E nós vamos elucidar um pouquinho para você entender um pouquinho isso aí. Nós vamos falar muito sobre o anticonhecimento, que é aquilo que você acha que sabe e não sabe. Isso é um anticonhecimento, ou seja, você deturpa o fato.
Nós vamos falar os fatores que levam a ser vítima, né? O vitimismo, que por algum fato antigo você repete esse fato e você se põe na condição de vítima e você vai criando redes neurais e aí por aí vai. Na verdade, nós vamos falar nessa autossabotagem pelo menos aqui umas 4 ou 6 semanas aí, né? Então essa primeira, por isso que é um capítulo, por isso que vocês têm que ir aprendendo. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, que é o autoconhecimento, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo, tenta entender por quê. Para se vencer a fibromialgia, você precisa desse conhecimento. Você precisa de criar redes neurais, você tem que saber estimular núcleo do labrador, bloquear núcleo do pitbull. E isso aí tudo é conhecimento. O conhecimento em si, ele não leva à transformação. Não leva. O que leva à transformação são as emoções. Ou seja, se eu tenho uma consciência que eu tenho uma fibromialgia e eu posso desenvolver Alzheimer, Parkinson, doença reumática, câncer. Não que a fibro leve a isso, eu repito isso N vezes. A fibro não leva a essa doença. É o mesmo mecanismo bioquímico que leva a alteração na formação dos neurotransmissores, que leva à formação da capa do DNA, que é chamada de histona, né, que é um produto metilado também, e leva às alterações degenerativas cerebrais. Ou seja, uma coisa está ligada com a outra. Bom, mas vamos nesse bate-papo de hoje, é um bate-papo assim até um pouquinho mais rápido, né? Que é aquela velha pergunta: quem é você? Que ninguém faz essa pergunta para você mesmo, que é o primeiro critério para você entender a sua autossabotagem. Porque a partir do momento que você passa a escrever, e aqui tem o poder da escrita, porque quando a gente usa uma caneta e escreve, a gente elimina a visão periférica. A gente tem dois tipos de visão: a visão central, que é um tipo de receptor, e uma visão periférica. É cone e bastonete lá, que eu não lembro mais qual é cone e qual é bastonete. Isso é da parte oftalmo, né? Mas o importante é você saber que quando você pega esses 3 dedos e vai escrever, você joga isso para o subconsciente. E você traz isso para o subconsciente. Traz do subconsciente e traz para cá. E essa é a grande dificuldade de você colocar no papel quem é você. Até que ponto você acha que é uma pessoa bem alegre, feliz com tudo, ou até que ponto você entende que não, que você está tocando a vida e essa vida está passando e você não está perdendo anos de vida, de qualidade e anos de vida mesmo. Porque o grande problema da fibro é serotonina, né? Um dos, né? E serotonina é um dos hormônios cerebrais que fazem memória profunda. Então, se eu não tenho serotonina, eu não lembro semana passada. O que eu fiz semana passada? Eu não lembro. No mês passado, o ano passado, a sensação é que você passou o ano, teve a pandemia, você lembra que teve a pandemia, mas o resto você não sabe o que você fez. Por quê? Porque você não tem serotonina. E essa é a grande dificuldade no tratamento da fibromialgia. A primeira coisa que tem que se fazer é esse autoconhecimento, e partindo desde a fase inicial lá da puberdade, quando a gente começa a se entender por gente, fazendo
essa autocrítica nossa, e autocrítica entra lá no primeiro vídeo que eu falei, né, desse autoconhecimento, mas para você se situar agora, ou seja, quem é você? Então eu vou só dar o meu exemplo, né? Eu tenho 55, 54, né? Eu vou fazer 55 daqui a pouco. 54, sou ortopedista, eu formei numa universidade em Uberlândia, e eu vou falando, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu tinha 17, entrei, formei com 23, fiquei um ano no exército, e aí eu vou lembrando e vou escrevendo isso aí. Então, quando você parte para a escrita, você passa a se situar, para você saber aonde você está e as suas limitações, né? Para você, vamos falar assim, não sonhar além do que a realidade. Então, o grande objetivo da fase da autossabotagem, primeiro é você entender você mesmo. Você fazer toda essa parte escrita, e essa parte da escrita, eu volto a falar, ela é fundamental para o tratamento. Se você passar a fazer uma autoanálise diária e você conseguir resumir isso aí em 2 minutos por dia, você cria redes neurais. Eu volto a falar, medicina é baseada em números. E qual tempo que eu preciso me dedicar para criar uma rede neural? 2 minutos. Então eu sintetizo tudo em 2 minutos e eu faço uma escrita de tudo que eu quero, de tudo que eu passei para trás. Então essa primeiro bate-papo aí do quem é você, ele é fundamental para você entender o que te causou para chegar aqui com a fibromialgia. Quais são os fatores? Quais os critérios, não critérios, quais os fatores físicos e emocionais que te levaram a ficar doente para chegar nesse ponto de dor. Fibromialgia é dor, alteração de cognição, né? Você começa a ficar meio torporoso, né? Você começa a não entender muitas coisas, fadiga, muito cansaço o dia inteiro, não tem cansaço geral, e as alterações cognitivas, né? Porque aí já afeta a dopamina, serotonina, que são hormônios que te dão alegria, felicidade. Dopamina já é o hormônio do medo. Então esse desequilíbrio, ele tem um fator emocional, sim. Então fibromialgia eu preciso dos 3 fatores. O genético, então se você está aqui porque você tem fibro, e você tem um polimorfismo genético. Ponto. Né? Qual gene? Já se fala em mais de 5.000 genes. Mas os principais afetam o hormônio do medo. Tanto a CONT, que é uma enzima, chama catecol-O metiltransferase, quanto a MAO-A, que é a monamina oxidase tipo A, você tem a fibromialgia por alteração desses polimorfismos. E a MAO-A, ela leva também à depressão. Por isso tem muita gente que tem fibro e tem depressão juntas. E muita gente que tem fibro e não tem depressão, por conta desse polimorfismo genético. Mas é vantagem, porque se você tem um polimorfismo chama MAO-B, né, que é a monamina oxidase tipo B, você não estaria assistindo essa aula, porque aí você seria ou esquizofrênica, né, ou esquizofrênico, ou bipolar, que acho que é pior, né? Então, antes ter fibromialgia e depressão, por alteração ali, do que da outra, que realmente é bem mais complicado tratar. Mas existem pacientes que têm as duas polimorfismos, e é por isso que desencadeia a doença. E associado a fatores emocionais, porque o hormônio do medo está lá em cima. Então você altera a cognição. Então todo
todo ato que eu presencio ou eu vivo, eu agrego afeto, cognição e comportamento. Então esses três estão juntos. E essa alteração leva a minha autossabotagem, porque eu agrego emoções em outras coisas para tentar, vamos falar assim, grudar e me dar algum grau de prazer. E causa mais comum é comida. Você trabalha o dia inteiro, você chega à tarde em casa, você sabe que não pode comer glúten, você tem que fazer uma alimentação sem glúten aí por um tempo, até cicatrizar o intestino, né? Porque a permeabilidade intestinal aumentada, ela aumenta a absorção do glúten, e esse glúten é altamente inflamatório. E toda inflamação quebra a serotonina, a reação metabólica vai para um lado, vai para o outro. Mas você sabe disso, só que você chega à tarde, você fala, só um pedacinho. E só um pedacinho você come 4 pães, ou 4 bolos, ou... Por quê? Porque você está com um nível de estresse aumentado, o seu cérebro gosta de glicose, ele adora glicose, e a gente tem dois mecanismos vamos falar assim, de queima, né, para gerar energia, pela glicose e pela gordura. E as células são diferentes. Então eu vou só dar um exemplo. A musculatura das pernas, por exemplo, gasta gordura. E músculo que gasta gordura não é hipertrofiável. Por isso que não adianta você ir para a academia se matar na academia para fazer musculatura das pernas, que vai continuar com os cambitos lá pequenininho. Porque esse músculo não hipertrofia. É igual o músculo do coração. O músculo do coração gasta gordura, por isso que ele não aumenta de tamanho. O grande problema nosso é, com a nossa autossabotagem, a gente começa a ingerir muito carboidrato. E aí você muda o metabolismo do coração, de outros órgãos, mas principalmente o coração, e esse coração ele pode aumentar. Então quando eu estimulo muito esse músculo cardíaco com glicose, ele aumenta. Então toda a musculatura que gasta muito glicose, ele hipertrofia. Então essa autossabotagem, o primeiro critério é você se definir. Você saber quem é você, se situar. Você falar, puxa vida, eu estou aqui agora. E já começa hoje, pega um caderno e começa a escrever, faça isso hoje. Quem é você hoje? Para que você entenda que é a partir do conhecimento que eu consigo mudar. Eu não consigo criar redes neurais no núcleo do labrador ou do pitbull se eu não entender tudo o que está acontecendo, tanto comigo quanto à minha volta. Então esse autoconhecimento e essa autossabotagem, né, elas andam juntas ali. Por quê? Se você não faz o autoconhecimento e você não se situa para saber quem é você deixa a vida tocar. Você vai deixando, amanhã eu vejo. E o grande problema é que o amanhã vai passando, e você cada vez mais sem memória, e aí você não vai guardando as lembranças. E aí você vai chegar lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, e falar, meu Deus, eu perdi 10 anos da minha vida. Por quê? Porque você não teve memória para fixar. Porque você não teve a capacidade de começar uma análise sua, né? Que é isso que nós estamos falando aqui, dessa neurociência, que é o primeiro fator. É saber se situar, saber falar de você, saber que é a partir do conhecimento que eu vou criar essas redes neurais e julgar isso para o pitbull e para o labrador. Bom, são exatamente 8h30. Hoje eu não vou alongar, esse bate-papo de hoje realmente era muito pequeno. Quem é você que tem que fazer. É você que tem que pôr na mão na massa
E escrever, até que isso fique no seu cérebro e você entenda aonde você precisa mudar. Fala, caramba, eu faço autossabotagem ali, eu faço ali, eu preciso criar redes neurais, eu tenho que agregar alguma coisa, para a gente poder entender e partir para o próximo bate-papo, que é a semana que vem, que vai ser falando da mente dividida. Essa divisão da mente, para vocês entenderem que uma coisa vai encaixando com a outra. Por isso que não adianta eu falar aqui de neurociência 2 horas seguidas e vocês não vão guardar nada. O objetivo não é isso. O objetivo é que eu ajude a melhorar aí a cada dia e cada vez mais você vai trabalhando essa parte mental, que é fundamental. Sem isso aí você não vence a firma, para que você crie essas redes neurais. Por isso que o conhecimento ele é paulatino, ele é estuda esse ano. Eu costumo falar que rede neural é igual banho. Se você tomou hoje, beleza, mas amanhã tem que tomar. Se você não tomar banho amanhã, vai dar problema. E rede neural é desse jeito, você tem que repetir, fazer várias vezes, várias repetições aí para a gente ir criando essas conexões, né?